RBVA 11. 77 imóveis e muita história para contar. E aí, investidor, como vai essa vida de renda variável? Hoje vamos conhecer um fundo imobiliário de tijolo das antigas, o RBVA 11. Iniciou em 2012, há mais de 10 anos. Já passou por 3 emissões e conta hoje com um patrimônio líquido de bons 1,25 bilhões de reais, cobrando uma taxa de administração que também é das antigas, apenas 0,65% ao ano, bem menos do que cobram os seus parceiros atuais. O fundo conta com incríveis 77 imóveis e quase 200 mil metros quadrados de área bruta locável. No momento ele apresenta uma vacância moderada de 4,5%. Sendo que 93% dos imóveis estão na região sudeste, a maioria em capitais. Ele conta no momento com 46 mil cotistas. E tem negociado em torno de 900 mil reais por pregão. O RBVA tem hoje 9 inquilinos, sendo os 2 principais o Banco Santander e a Caixa Econômica Federal, o que nos leva a fazer um ligeiro histórico dele. Em 2012, há mais de 10 anos, o Fundo de Investimento Imobiliário Rio Bravo Renda Varejo, RBVA, captou 405 milhões de reais. E iniciou suas atividades, com o propósito de auxiliar a expansão da Caixa Econômica Federal através da aquisição de imóveis da própria Caixa, ou construção e adaptação de outros imóveis para ela, mediante a celebração de contratos atípicos de locação. O fundo adquiriu 26 imóveis da própria Caixa na modalidade Sale and Leaseback e construiu outras 14 agências, locando a ela na modalidade Build to Suit. No início de 2015, a Caixa comunicou ao fundo a suspensão do seu plano de expansão e construção de novas agências. Isso forçou o RBVA a rever os seus planos. Bem, na época alocar imóveis para um banco seria a melhor coisa do mundo, certo? Mas as contas bancárias digitais e até os bancos digitais, praticamente sem presença física, viriam para mudar isso. Em todo caso, em 2018 o RBVA adquiriu ainda mais 6 agências com a Caixa Federal. Um amor antigo. Ainda em 2018, buscando diversificar os seus inquilinos e suas áreas de atuação, o fundo conseguiu, com seus cotistas, alterar o regulamento, passando a adquirir outros imóveis para atividade de varejo de rua, bem localizados e com uma boa liquidez, mirando também no ganho de capital, investido assim no varejo como solução que poderia absorver as agências bancárias que ficassem vagas ao final dos contratos com a Caixa, ou mesmo reinvestindo capital em outros imóveis, caso a Caixa decida exercer as opções de compra ao final dos contratos. Em 2019 foi adquirido o primeiro de uma série de imóveis voltados especificamente para o varejo de rua, no Leblon, Rio de Janeiro. Em 2020 o fundo volta a investir no setor de agências bancárias, incorporando o FI Santander Agências, com 28 imóveis, numa operação de Sale and Leaseback, ultrapassando o bilhão de patrimônio líquido e um portfólio de mais de 80 ativos, localizados em 7 estados e no Distrito Federal. Assim o Santander passa a ser o principal inquilino do fundo. Portanto, podemos resumir aqui a vocação principal do fundo: investir em imóveis disputados para alocação pelo grande varejo, endereços comerciais relevantes. Bem, eu gosto de uma boa loja de rua, e você? Aliás, acho que é por isso que eu me interesso por esse fundo, e ele se intitula como o primeiro fundo de varejo de rua do Brasil. Vai um pastel com caldo de cana aí? Bom, agora chega de graça. E vamos aos números. Pelo seu último relatório gerencial, de maio de 2023, o fundo tem quase 1,5 bilhão em imóveis, e obrigações em CRIs, dívidas para aquisições de imóveis, mais outras despesas em 243 milhões de reais, resultando num patrimônio líquido de 1 bilhão e 250 milhões de reais. O fundo tem como clientes, no momento, o Banco Santander, o Grupo Pão de Açúcar, a Caixa Econômica Federal, a Centauro, Vago, Lojas Renner, Coco Bambu, Banco Itaú e M3 Sotorage. Vemos que a participação dos bancos Santander e Caixa Federal na receita do fundo ainda é considerável, e após a desocupação de uma agência houve uma locação também para o Banco Itaú, entre outros inquilinos. O fundo traz um bom demonstrativo do resultado, bastante inteligível. O RBVA tem pago 95 centavos por cota desde janeiro de 2023. Antes desse período, o fundo estava pagando um pouco mais, R$ 1,07,
pois além da renda de aluguéis ocorreu a distribuição de parte do valor de imóveis vendidos, do que vamos falar mais adiante. Projetando um dividendo recorrente de 90 centavos para 2023, o fundo informa também que tem no momento 8 imóveis sendo negociados para venda, 2 deles em estágio avançado, e por outro lado tem outros imóveis de varejo em vista, ressaltando que estamos num bom momento para compras, com boas ofertas. Isto poderá trazer lucros extras aos cotistas, pois o fundo também considera o ganho de capital e a renovação do portfólio de imóveis na sua estratégia, focando no varejo de rua. Vamos a uma breve análise da negociação com o Banco Santander, principal inquilino do fundo. Dos 28 imóveis adquiridos do Santander, com contratos sale and leaseback de 10 anos de prazo, 13 imóveis renovaram a locação em 2022, 10 imóveis estão sendo devolvidos ao fundo e um foi vendido. Aliás, o fato relevante de dezembro de 2022 no qual o RBVA detalha essas renegociações com o Banco Santander são uma bela aula sobre o mercado imobiliário, demonstrando os procedimentos para passar de contratos sale and leaseback para contratos típicos de locação, e recomendamos para quem gosta de se aprofundar nessas análises. Já com a Caixa Federal, o outro grande inquilino, a bronca foi um pouco maior. Ela passou por uma renegociação similar ao Santander após o vencimento dos 10 anos dos seus contratos de sale and leaseback. Dos 26 imóveis locados à Caixa na modalidade sale and leaseback, alguns foram vendidos e outros foram renovados num acordo anterior, de 2019, restando 13 imóveis para renegociação no final de 2022. Os contratos de locação dessas 13 agências foram todos renovados, por mais 10 anos, passando a vencer em 2032. Os contratos de locação passam a ser típicos e reajustados pelo IPCA, que se tornou o índice preferencial para reajuste dos aluguéis nos últimos anos. 11 dessas 13 agências da Caixa apresentavam pendências de documentação, e o fundo já estava cobrando judicialmente à Caixa o cumprimento dessas obrigações. Aproveitando a renovação dos contratos, o RBVA acertou com a Caixa um prazo de mais 3 anos para a regularização da documentação desses imóveis, que se não ocorrer obriga a Caixa a exercer a opção de compra dessas agências, pelo valor da aquisição atualizado pelo IGPM. Assim, apesar do fundo prever uma mudança de foco para o varejo, ele também garante um bom inquilino, com contratos longos. Acho que só essa corrida maluca, pelos relatórios do RBVA já merece o seu like. Aproveito aqui para expressar o quanto esses relatórios do RBVA me pareceram claros e convincentes, enfatizando as informações realmente relevantes, o que me deixou uma impressão bastante positiva. Agora vamos a outro ponto. O RBVA conta com quase 200 milhões de reais em obrigações com CRIs, que o fundo descreve como um ativo, e informa que não pretende quitá-los antecipadamente. Esses CRIs foram tomados a um custo de IPCA mais 5,3% e IPCA mais 5,6% ao ano, e se compararmos com as taxas praticadas atualmente pelos CRIs que compõem os fundos de papel, vemos que de fato esses créditos foram tomados num momento favorável. Passando brevemente alguns indicadores de mercado e financeiros, vemos que o valor patrimonial da cota do RBVA está em R$ 108,07 agora em junho de 2023, e ele negociou por um bom tempo na faixa de R$ 90 a R$ 100 por cota, ultrapassando os R$ 100 recentemente. Isso nos leva a um dividend yield entre 14% a 11% sobre o valor de mercado da cota, o que é um valor elevado para um fundo de tijolo. Parece que estamos vendo os valores das cotas de fundos imobiliários elevarem-se novamente, após um período de excelentes descontos. O varejo brasileiro vem passando por um período conturbado nesse início de ano. Mesmo o RBVA não tendo em sua carteira nenhum desses clientes que vem causando polêmica, acreditamos no valor e na rentabilidade desses imóveis localizados em endereços comerciais relevantes, com um portfólio bem diversificado. Mesmo com o avanço das vendas pela internet, acreditamos que ainda serão necessários muitos espaços de comércio na rua, principalmente nos setores de vestuário, varejo alimentar e restaurantes, atividades nas quais o RBVA vem focando mais, e nos quais os clientes normalmente preferem consumir presencialmente. Eu estava terminando esse vídeo, quando recebi um e-mail do RBVA informando a efetivação venda dos 2 imóveis que estavam em negociação adiantada. Foram vendidas 2 agências da Caixa Federal, pelo total de R$ 10.750.000, sendo o pagamento parcelado em 2 vezes, metade agora em junho e metade na assinatura da escritura, que deve ocorrer no segundo semestre. O fato relevante segue explicando o lucro obtido nessas vendas sobre o custo de aquisição dos imóveis e sobre o laudo de avaliação, e também a TIR, taxa interna de retorno de cada imóvel,
considerando o lucro na venda e o recebimento dos aluguéis, o que é uma informação bastante relevante. Informando também que o capital integralizado, que faz parte do patrimônio do fundo, e em consequência do investimento de cada cotista, permanece no fundo. E por fim demonstra o total dos resultados sobre todas as vendas de imóveis que o fundo já realizou. Bom demais, não é? Eu gostei! Não temos a pretensão de ter esgotado a análise desse fundo, mas de apresentar a você um fundo de tijolo veterano, com uma carteira enorme de imóveis, localizações interessantes, informativos muito bem elaborados. Analisar é aprender. Se gostou do vídeo, dê o seu like e inscreva-se no canal. Será um prazer produzir mais conteúdos que contribuam para a sua educação financeira. E até breve!